Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade aí ao nosso conteúdo, a nossa ementa, é, a gente vai avançar um pouco aí nos assuntos. Hoje a gente vai falar um pouco de orientação a objeto, falar dos conceitos gerais, comentar um pouco da plataforma Java, os conceitos básicos de OO e o que a gente considera o mais marcante ou uma das coisas mais relevantes dentro da orientação a objeto, que é a herança e polimorfismo, né? Bem, como a gente já tinha falado anteriormente, né, em aulas anteriores, programação orientada a objeto é um paradigma de programação, né? Então, basicamente, o que você usa como recurso é justamente você tentar pensar ou estruturar ou fazer perguntas ou enxergar as coisas e as relações com as quais essas coisas, né, existem e tornar essas coisas como se fossem elementos, né, objetos com os quais interagem dentro do seu sistema. No geral, a gente sabe que o paradigma é uma forma que orienta a sua cabeça a pensar, né? Então, se a gente faz uma programação orientada a funções, então é natural que eu procure sempre funções que respondam às necessidades da minha aplicação. Se eu desenvolvo uma aplicação orientada a aspecto, né, eu vou identificar os aspectos que são que refletem a realidade da minha necessidade, né, do meu domínio. E o orientação a objeto não é diferente, né? O que a gente vai procurar numa paradigma orientado a objeto são os elementos, né? São os objetos que compõem esse cenário e como eles interagem entre eles, a fim de atingir os objetivos propostos para o próprio sistema. No geral, eles incluem características, né, as técnicas de programação incluem como característica abstração, encapsulamento, troca de mensagem, modularização, polimorfismo e herança. Então a gente vai tentar pincelar um pouco aí desses conceitos de orientação a objeto no decorrer da aula de hoje. Então, como a gente está falando, né? Então, quando a gente fala em abstração do mundo real, né? O conceito de abstração, né? Abstrair, é, não é o que popularmente a gente usa, né? Normalmente o pessoal fala assim, abstrai, no sentido de que, assim, esqueça, né? Ou, de repente, não releve, ou não se preocupe com isso, né? As pessoas costumam usar o termo abstração, muitas das vezes, com esse intuito, né? Abstrai isso aí, não fica preocupado com isso, não fica pensando a respeito disso, né? Mas, na verdade, o conceito de abstração, a definição mais fiel da palavra é no sentido de elevação, né? Ou de repente numa visão mais macro, mais superior, não no sentido. Então, quando às vezes a gente fala para a pessoa se abstrair, né? Não quer dizer que ela tem que esquecer, significa que ela vai ver aquilo de uma forma mais macro e de repente olhando num cenário mais amplo, ela identifica que aquele problema naquele cenário pode não ser tão grave quanto você está identificando, né? Então, muitas das vezes a ideia de abstração não traz consigo o significado de esquecer, mas de olhar num olhar mais afastado, né, no ponto de vista mais amplo. E é basicamente isso que a gente tenta fazer com orientação a objeto, né? Quando você fala em abstrair o mundo real, o que eu vou pegar? Eu vou pegar os elementos que compõem o meu mundo real e vou olhar num olhar mais geral, mais genérico, mais macro, né? Mais superficial sobre aquilo. Então, por exemplo, se eu estou numa sala de aula, onde eu tenho vários alunos, né? Tenho o Richard, o João, o Alberto, o Carlos, o Antônio, a Maria e por aí vai. Ali eu tenho vários indivíduos, né? Que são os meus alunos, né? São várias instâncias do conceito de aluno. Quando a gente fala em abstrair, significa o seguinte: olha, eu vou olhar para esse conjunto de coisas que são indivíduos e vou tentar identificar neles alguma coisa que os caracterize de forma mais ampla. Então, quando eu digo que ali, naquele conjunto de indivíduos, existe o conceito de aluno e que todos ali são alunos, significa que eu consegui reunir um conjunto de características, qualidades ou até mesmo responsabilidades que todos integrantes daquele grupo coparticipam. Claro, cada um vai ter as suas
a sua individualidade, né? O que difere do outro. Mas eu consigo identificar atributos gerais que são comuns a todos. Por exemplo, eu consigo identificar que todo aluno possui matrícula. Não significa isso que todos os alunos possuem a mesma matrícula. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que todos possuem matrícula, essa característica, né, ou esse elemento, essa informação. Eles possuem esse dado, que é matrícula. Agora, tem um que vai ter a matrícula 1, 2, 3, o outro vai ter a matrícula 5, 6, 7, o outro vai ter a matrícula 10, 11, 12. Enfim, cada um vai ter uma matrícula, um número de matrícula diferente. Mas todos compartilham da mesma característica, do mesmo atributo. Então, quando a gente fala em abstração do mundo real, é isso que a gente está querendo dizer. A gente está querendo dizer o seguinte: olhe para o mundo. O mundo que a gente enxerga, né, o que os olhos nos trazem de informação, são de indivíduos, né, ou seja, de coisas individuais. O nosso olho ele não enxerga abstração. O nosso olho enxerga indivíduos, que é o que existe, né, a matéria bruta, o elemento real. O que a gente faz, o processo de abstração é um processo na nossa mente, é um processo cognitivo, no sentido de que eu vou transformar ou de repente eu vou qualificar ou caracterizar aquele conjunto de coisas que eu estou vendo com os meus olhos e na minha cabeça eu vou criar um conceito mais amplo que de repente caracteriza todos aqueles outros. Então, isso é o processo que quando a gente fala em abstração, é disso que a gente está falando, ou seja, eu olhar para o mundo, conseguir identificar elementos, características, responsabilidades, ações que são comuns a um determinado grupo e conseguir categorizar esse grupo, né, numa categoria que de repente abranja todas as mesmas características com as quais eles se compartilham, né? E análise orientada a objeto, né? Quando a gente fala em análise OO, o que significa isso? A gente está falando que se eu vou programar orientado a objeto, né, toda a minha programação ela é composta de duas etapas, né? Ou seja, eu tenho a etapa de análise e a etapa de codificação. Normalmente as pessoas falam que programar, né, eu vou ficar só focado na fase de implementação, de desenvolvimento. O que muitas das vezes, né, muitas das vezes, assim, eu digo na maioria das vezes, corre um sério risco de ser catastrófico. Por que, Guilherme, você está falando em muitas das vezes e não sempre? Porque nem sempre você precisa despender esforço para fazer uma análise de um determinado problema. Por exemplo, se alguém chegar para mim com o seguinte pedido: Guilherme, faça um programa que some dois números. É muito natural. Eu fiz essa análise, digamos assim, há muitos anos atrás, né? Ou seja, a gente já tem essa estrutura mais ou menos na nossa cabeça. Então, não existe a etapa de análise para essa situação. Ou se a gente pode considerar, essa etapa de análise já foi feita a posteriori, né? Anteriormente, né? Não a posteriori, mas anteriormente eu já tinha feito essa análise. Então, assim, dependendo da forma que você interpreta isso, você pode dizer que você não fez análise ou que essa análise foi feita muito tempo atrás. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, existem certos problemas, certa classe de problema que são extremamente simples, comuns, ou que a gente lida no nosso dia a dia, que não necessariamente demande uma fase de análise. Mas a maioria das vezes a análise é necessária. É, se vocês lerem livros de engenharia de software, né, como do Roger Pressman e entre outros, vocês vão ver que existem sempre a questão do cliente, né? Ah, o que o cliente quer, o que o cliente quer. E muitos livros de requisitos, eles começam alegando a seguinte coisa: o cliente não sabe o que quer. Discordo em gênero, número e grau. Em hipótese nenhuma pode ser alegado isso. Claro que o cliente sabe o que ele quer. Óbvio que o cliente sabe o que ele quer. O que a gente faz no processo de análise e o levantamento de requisito é o quê? É tentar identificar essa vontade, esse interesse do cliente que muitas das vezes está oculto, assim, está dentro dele e ele nem sabe que está lá. No sentido de que ele não consegue expressar, ele não consegue arrumar, verbalizar a real necessidade dele. Enfim, você vai numa loja de roupa, por exemplo, quero comprar uma camisa nova. Cara, você não chega na loja de roupa sem saber o que você quer. Claro que você sabe o que você quer.
né? Você pode não conseguir expressar o que você está querendo. Talvez você não consiga detalhar. Eu, por exemplo, que sou péssimo para essas coisas, eu nunca chegaria numa loja de roupa e falaria, não, eu quero uma camisa que seja 20% algodão e 80% poliéster. Na verdade, eu não sei nem o que é poliéster. Eu sei que é poliéster porque eu já ouvi falar isso inúmeras vezes. Mas eu não sei nem que diferença que tem uma camisa de poliéster para uma camisa 100% algodão. Não sei, não conheço, né? Ignorância da minha parte, mas eu não sei. É, mas não significa que eu vou chegar numa loja de roupa, não sei o que que é. Aí o vendedor chega para mim e fala assim: você quer um pedaço de carne? Ah, acertou, eu vim aqui com essa intenção. Pô, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Eu não sou um bobão que eu não sei o que eu quero. Eu sei, eu posso não conseguir me expressar. E qual é o trabalho do vendedor? Garimpar, né, essa mina que está de informações que estão dentro de mim para justamente achar exatamente aquilo que ele quer. E o bom vendedor consegue alcançar isso. Né? Ele começa, você gosta de quê? Você gosta de que estilo de roupa? Você é mais esporte, é mais social? Você gosta de uma coisa assim? Você gosta de listrado? Você gosta de xadrez? Você gosta de liso? E aí o cara vai te fazendo perguntas até a hora que ele consegue te apresentar um produto que te agrada. Então, na verdade, você já sabia que você queria aquele produto, mas você não conseguia expressar. Olha, eu quero uma camisa que seja assim, 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 com esse tecido, com esse tamanho, com um tamanho no braço assim, que veste dessa forma, que não sei o que. Você não conseguia expressar isso, mas você sabia o que você quer. E na computação não é diferente. Nossos clientes sabem o que quer. Eles têm ciência do interesse, da necessidade deles. Muitas das vezes a dificuldade é justamente expressar isso. Porque a gente percebe, assim, eu trabalho já com o sistema há um bom tempo, né? Já estou trabalhando com desenvolvimento há quase 15 anos. E a gente depara com diversas situações, né? Diversos casos particulares que chamam a nossa atenção. Muitas das vezes o cliente se esforça para falar como um TI, ou seja, falar como um analista de sistemas. Ele se esforça, ele usa certos termos, certos argumentos, conhece certas ferramentas para tentar trazer o discurso dele o mais próximo da gente, para tentar diminuir essa distância. Né? E a gente percebe que isso é um esforço que eles fazem, né? Assim, eles estão cada vez mais tentando se aproximar, né? Falar o techniquez, digamos assim, que a gente está habituado a falar. Mas isso não nos libera, né, da obrigação de tentar entender, capturar e absorver aquilo que está sendo a necessidade do nosso cliente e propor uma solução para isso. E para isso, né, se a gente está falando em programação, tem a fase de análise, que é justamente esse momento, é o momento que você conhece o problema, você detalha o problema, você discute sobre o problema, para aí sim você propor uma solução que seja aderente às necessidades do seu demandante, ao tempo que seja viável como solução técnica, né? Ou seja, computável, que seja passível de ser construído num computador. Assim como qualquer modelo, ele é desenvolvido em vários níveis. Pessoal, a gente lida com o modelo 24 horas por dia, mas é 24 horas por dia. Se eu chegar com vocês hoje, sentar assim, me descrevam uma casa, eu duvido se vai ter algum aluno, a não ser o cara que seja, sei lá, de repente um engenheiro civil heavy metal, né? Que vai sentar e vai falar assim: olha, o que eu quero, na verdade, é o seguinte: eu quero uma fundação de tanto por tanto, com tanto centímetro de não sei o que, usando tal material, com misturado com não sei o que, com tal viga. Eu não entendo nada de construção civil, não, tá, gente? Por isso que eu tô, tô, tô ciscando aqui. E aí eu vou construir tantos pilares de tanto de medida para suportar o peso de tantos quilos, porque ninguém especifica uma casa assim. Ninguém. Primeira coisa que o cara fala é o seguinte: olha só, eu quero construir uma casa, eu quero uma casa de 2 andares, eu quero que tenha 3 quartos, uma cozinha, uma sala, 3 banheiros. É sempre assim que começa. Por quê? A pessoa faz uma descrição macro da coisa. Primeiro ele vai te dar uma visão geral daquilo que ele tem em mente.
E aí você vai conversando, ele vai detalhando esses níveis. Olha, eu já queria que os quartos ficassem na posição nascente, eu queria que a porta de entrada fosse uma porta de tanto por tanto, porque fica mais bonito. Olha, eu queria. E aí o cara vai detalhando as coisas para vocês, até o ponto que o engenheiro seja capaz o quê? O arquiteto, né? Ele consiga desenhar uma casa, validar aquele desenho, depois ele joga aquilo num projeto de CAD, que o cara consegue fazer uma navegação 3D. Antigamente tinha muito arquiteto que fazia maquete em isopor para mostrar para o cara o que estava pretendendo fazer. O cara olha, não, não gostei, não, essa passagem eu achei que fosse maior. Quando a gente conversou, eu achei que isso aqui ficaria maior, mas do jeito que você está mostrando, tô achando que ficou muito pequeno. Aí e vai calibrando o projeto. Então, todo modelo tem várias etapas, vários níveis que precisam ser respeitados. Na orientação a objeto não é diferente, né? Você sempre vai começar com a análise das classes-chave, né? Ou das entidades-chave, os conceitos-chave do problema. E depois você vai explodindo esses conceitos, né? Vai tentando detalhar ele caso a caso, ou relação a relação, ou elemento a elemento, até que a gente consiga, de fato, traduzir é, a necessidade do negócio em uma grafia ou uma forma que seja computacionalmente viável de se compreender. Orientação a objeto, a gente costuma falar que o modelo nível zero é o modelo de domínio. A gente chama o modelo de domínio porque nível zero, porque é o nível mais macro. É aquele início, né? Aquela primeira coisa que você identifica, assim, eu vou fazer um sistema para uma empresa que lava carro. O que é o meu modelo de domínio? Cara, estou falando de lavar carro, então eu vou botar carro, vou botar né? Vou botar o empregado que lava, de repente uma instância da máquina, se for automatizado. Enfim, eu vou tentar representar os elementos que fazem o quê? Que estão naquele domínio de lavar carro. À medida que eu for evoluindo no desenvolvimento, eu posso detalhar essas coisas. Não, mas olha só, o que acontece é o seguinte, a máquina, na verdade, para ela funcionar, você tem que fazer com que o carro posicione dessa forma, e aí tem que verificar isso, isso e isso, e se não tiver tal material, ela não pode começar. Enfim, aí é o detalhamento, mas o modelo de domínio é quando você dá uma pincelada sobre do que eu estou falando. É, 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 é muito é muito comum, né, o desenvolvimento, não só orientado a objeto, o desenvolvimento em geral, seguir o fluxo contrário, né? A gente gosta de andar na contramão. A gente desenvolve primeiro, programa, depois que o programa está pronto, o cara cria um modelo de projeto, depois, aí no final das contas, se der tempo, se ele tiver com paciência, né? Enfim, a gente fala na CNPq, né, nas condições normais, temperatura e pressão, quando todas as vontades do cara é atendido, no finalmente ele decide fazer um modelo de domínio. Então ele começa de trás para frente. É, a gente nunca acaba chegando do modelo de domínio, né? A experiência nos diz isso. A experiência diz que normalmente os modelos bottom-up, né? Os modelos que começam da codificação para subir nas camadas arquiteturais, eles normalmente não sobem. Normalmente eles ficam presos porque eles são funcionais no nível que estão, e aí acaba que isso fica a parte de documentação, né, de registro dessas sucessivas transformações, elas ficam perdidas aí no tempo, né? Então tá aí, ó, no modelo de domínio, as principais preocupações são identificar os conceitos existentes. Pessoal, conceitos existentes são os elementos que participam daquele domínio. Vou fazer um sistema para lavar carro. Quais são os conceitos que estão nesse domínio? Não é óbvio? Vai ter carro, né? Vai ter uma pessoa, de repente vai ter uma máquina, esses são os elementos que vão compor. Agora, quais são os elementos que vão compor um modelo de lavar carro? Aí o cara começa assim: uma foca, um navio cargueiro. Não, para aí, cara, como assim uma foca? A foca lava carro, por exemplo? Ela é uma foca treinada? Não, se não for, cara, não tem por que você botar foca no problema. Navio cargueiro, por quê? Você vai lavar esse carro da onde? Entendeu? Assim,
Não faz o menor sentido. Esses termos não fazem parte do domínio que a gente está falando. Agora, se você começa, sobre o que a gente está falando? Não, a gente está falando de carro, a gente está falando de lavar, está falando de máquina de lavar carro, está falando de. Ok, então aí sim a gente está começando a fazer o passo 1, que é identificar os conceitos existentes. Uma vez que você sabe quem está participando, chegou a hora de atribuir responsabilidade. E o que é atribuir responsabilidade? É dizer quem faz o quê. Então, por exemplo, se você tem uma máquina, uma pessoa que lava o carro, a operação, né, a responsabilidade de lavar o carro é de quem? É desse cara, desse funcionário, entendeu? Ou seja, a operação de lavar carro vai ficar com quem? Vai ficar com o cara, porque é ele que tem essa responsabilidade, né? Na análise estruturada, a ideia é identificar funcionalidades do sistema e agrupá-las da forma mais adequada. Na análise OO, também a gente identifica as funcionalidades. A diferença é que a gente agrupa nos objetos que a gente já pegou antes, né? Então, primeiro eu elenco os conceitos existentes, né, os objetos, as entidades que participam, para depois eu fazer essa atribuição, né? E esse conceito, pessoal, de responsabilidade é fundamental, tá? É fundamental porque quando a gente fala em responsabilidade do objeto, é, quanto mais responsabilidade ele tiver, menor é a capacidade de execução dele, né? Então, tomem muito cuidado de não ter sobrecarga, né, de responsabilidades. A gente tem até uma brincadeira, né? Não sei se isso é do tempo de vocês, mas na minha infância eu assistia um seriado, um desenho, sei lá qual é o nome do negócio, chamado Power Rangers. E aí, o que o Power Rangers tem a ver com essa aula aqui? Tem a ver o seguinte: tem um site que eles ficam zoando as coisas erradas que as pessoas fazem dentro do desenvolvimento. E lá eles criaram uma seção chamada que são tipo antipadrões, ou enfim, alguma coisa sarcástica com padrões de projeto. E aí um dos padrões que ele dizia que existia era justamente o padrão Megazord. Aí você fala assim, pô, como assim? Era um Megazord, era um robozão lá que matava todo mundo, o cara era super poderoso, etc e tal. Então, nos sistemas, às vezes, a gente tem o que a gente chama de classes Megazord, que são aquelas classes que praticamente faz tudo no sistema, né? Então, é excesso de responsabilidade para uma classe só, para a mesma entidade. Isso precisa ser elencado também. Fazendo um paralelo com a análise estruturada, a gente identifica no texto requisitos baseados em sujeito e verbo. Isso aqui é um exercíciozinho que a gente faz quando a gente fala de análise essencial, que é muito interessante, né? Os verbos são os relacionamentos e os nomes ou as palavras são os sujeitos, né? Então, por exemplo, num cenário desse, né? Uma universidade, o aluno matricula-se em várias disciplinas, contanto que os horários não se sobrepõem. Essas disciplinas, por sua vez, não são lecionadas por um professor. Um aluno matricula-se nas disciplinas elegidas. A secretária de coordenação acadêmica irá validar a grade de horários montada pelo aluno. Então, é um desenho, né? Digamos assim, uma, uma projeção de um problema. A pergunta é, onde estão os sujeitos, né? Onde estão os nomes? Então, se a gente navegar, a gente começa a identificar vários nomes. Ó. Eu tenho aqui, ó, aluno, ó, aluno é um nome, ó, apareceu várias vezes. Ó, disciplina, professor, basicamente isso. Então, se eu perguntar a vocês, esse sistema aqui, ele fala de quê? Ele está falando de alunos, disciplinas, professores e secretário de coordenação. Essas são as pessoas envolvidas. Ok, agora vamos para a próxima etapa. E os verbos, né?
Então tá aqui, ó. Matricula-se é um verbo. Ó, validar tá aqui embaixo. Lecionadas está aqui também, ó. Então eu tenho matrícula, lecionada, disciplinas, validar, né? Não era isso? E o que que o sistema faz? Tá aqui, ó. Aluno matricula-se em disciplina, tá vendo? Percebam que essa composição é uma composição sempre formada pelos elementos que a gente previamente identificou, né? Então, Richard, eu vou fazer o seguinte, 2 minutinhos, tenta exercitar esse texto aqui, ó. Tá, beleza. Eu sei que a resposta está no slide seguinte, mas é sempre um bom exercício. Uns Aham, 3 minutinhos aí, só para a gente tentar exercitar. show.
E aí? Foi. Quer compartilhar sua tela? Eu tô pelo telefone, professor. Não sei se dá para compartilhar. Não, acho que telefone talvez não dê, não. Então vamos lá. Então, no aspecto geral, né, os elementos, né, os sujeitos, aluno, disciplina, secretaria. Ah, Hum. professor, universidade poderia ter entrado? Pode, depende do domínio, o que que você quer responder. Se poderia ou não ter entrado. O professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Hum, Esses sujeitos seriam como as structs lá em C? as structs. É, Não, então, a gente vai evoluir, a gente vai perceber que uma classe, ela tem uma estrutura que lembra as structs. Mas, por enquanto, a gente ainda não está pensando nisso, não. Por enquanto, a gente só está querendo saber quem pode estar envolvido no problema. entendi. Então, tá aí, aluno, disciplina, secretaria e professor. Depois, ó, os verbos. Eu vou pegar os verbos contidos no texto e vou tentar identificar ele no nosso, digamos, no relacionamento aqui, a relação de como eles se interagem entre eles, né? Sim, Então tá aqui, ó, tem um verbo matricular-se, virou uma relação de matrícula entre aluno e disciplina, onde o aluno se matricula na disciplina. Então tá aqui, ó, o aluno matricula-se em disciplinas. Então isso virou a relação, né? Depois, sim. mesma coisa, ó, a disciplina é lecionada pelo professor, né? De quem é a responsabilidade de se matricular? Quem se matricula normalmente? Normalmente é o aluno, né? Ele preenche lá uns formulários e o cara da secretaria finaliza, né? Então, ó, se a responsabilidade se matricular-se é uma responsabilidade de aluno, então o método matricular-se fica dentro de aluno. Agora, quem que valida a matrícula? A secretaria precisa validar, né? Tem uns pré-requisitos de disciplina, ver se você cumpriu todos direitinho. Então, tem a segunda etapa. Aí, nessa segunda etapa, a validação da matrícula, quem faz é a responsabilidade, a secretaria, né? A responsabilidade da secretaria. Mas e os atributos? Cara, essa é uma pergunta muito comum. Quando você faz uma análise orientada a objeto, uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam é: cadê o atributo? Né? Tipo assim, você está falando de quê? Você está falando de carro, mas seu carro aí não tem roda, não tem porta, ar-condicionado, não tem nada. Não, não tem. A gente está definindo o primeiro passo. O primeiro passo é um carro, né? Ou seja, o meu foco aqui não é ter direção elétrica. O meu primeiro passo é fazer o carro. Agora, depois que o carro estiver pronto, se eu conseguir fazer melhoria, ok, mas eu preciso pensar é, 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 no carro que a gente está querendo construir. Então, nesse problema especificamente, quando você fala em modelo de domínio, os atributos, eles normalmente trazem informação de detalhamento e não de conceitos chaves ou gerais. Então, a maioria das vezes, esses, esses atributos eles não aparecem no modelo de domínio, uma vez que é entendido que isso é uma particularidade, isso vai ser tratado como uma particularidade, e não como um repositório centralizador dessa informação. O próximo passo seria a questão do modelo de domínio. Ó. A gente vai pegar esse caso, usar aquela técnica que a gente usou das verbos e sujeitos, né? Ou é, palavra e, enfim, tentar identificar isso aí dentro do texto e tentar elaborar um modelo que seja condizente aí com a realidade do domínio apresentado.
Eu vou fazer a mesma coisa, Richard. São 7h44, isso aqui vai levar um pouco mais de tempo. Eu vou deixar você Aham, exercitando. Eu acho que eu vou te dar uns 15 minutinhos, que como ele aham, é um pouquinho mais longo, acho que vai precisar de um pouco mais de tempo. tá, E aí, em 15 minutos, a gente volta. beleza. Eu tô fazendo tudo em papel aqui, professor. Ótimo, ótimo. Beleza.
Dúvida, eu tô aqui, tá? Uhum. Eu tô terminando de desenhar aqui. Peraí. Tranquilo, sem pressa. Acho que foi, professor. Conseguiu aí? Aham. Então vamos lá. Vou pegar aqui uma. Ó, vamos lá, vamos começar então. É, palavras, né? Vamos tentar identificar os conceitos que fazem parte aí desse domínio. Então, Aham. vamos lá. O que você achou aí? Foi cliente. Cliente, 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 cliente aqui, né? Isso. Ó, Fita. fita, Filme. filme. E ator ali embaixo. Porque ele pode alocar pelos atores preferidos. Ator. O pessoal de hoje em dia nem deve saber o que é locadora. Não, e o pior é que eu botei na verdade, eu fiz uma adaptação, botei DVD, né? Só que em algum lugar eu esqueci de trocar, né? Então, na verdade, aqui também seria DVD, não seria fita. Aí eu falei, pô, É se o porque, pessoal hoje em dia não sabe direito o que é uma locadora de DVD, quem dirá de fita, né? então, eu coloquei fita porque eu tentei englobar os dois, né? DVD e. Aham. Mas o certo é isso, é porque eu usei. Eu atualizei para DVD aqui, mas teve lugar que eu não. Tá vendo? Tem DVD em vários lugares. Mas Aham, aqui eu não coloquei. Então, beleza, ó. Então você tem os DVDs, né? Que são as fitas, a mesma coisa, né? aham. É, ah, né, tem o conceito de filme. O filme está dentro da mídia, né? Dentro do DVD. Isso, Os filmes podem ser estrelados pelo seu ator predileto, beleza. né? Eu É não isso aí. encontrei mais nenhum, não. Acho que é só esse aí mesmo. É isso aí. Então, basicamente, você tem o ator, o cliente, né? O filme e a mídia, né? Isso, Isso aí. Então, ó, tá aqui, ó, o DVD. Aqui eu até botei em negrito certo, né? Ó, DVD, filme, estrelas, né? Na verdade, a estrela é um ator, né? A gente pode detalhar isso ou não, depende. então, eu coloquei a estrela como uma relação, Aham. Sim, porque é o que vai linkar o filme com o ator. sem dúvida. Então tá aqui, ó, o cliente, o DVD, o filme, o ator, né? Uhum. Basicamente essas. A estrela.
mais uma vez, né, assim, a gente está tentando identificar os conceitos-chave. A gente pode, isso é um modelo de domínio, né? A gente está falando das coisas mais gerais. Pode ser que numa próxima etapa, a gente, num detalhamento, a gente decida é, detalhar isso daí, ou seja, eu tenho um conceito de ator e um conceito de estrela, né? Sendo que estrela, a gente pode dizer que estrela somente são os atores que de repente ganharam algum prêmio específico, enfim, né? A Entendi. gente pode criar uma relação aí, uma definição para estrela. Mas realmente, falando em modelo de domínio, não faz muito sentido explodir isso agora. Então, o próximo passo é identificar os verbos que relacionam esses termos. Então, lembrando, os termos são cliente, DVD, ator e filme. A gente precisa saber quais são os verbos que relacionam essas coisas, né? Uhum. E aí foi o que você levantou aí? É, o cliente ele vai alugar a fita. Hum, cadê? Onde que tá isso? Ah, tá aqui. Alugar, né? Isso. Aí dentro da fita você pode ter, você contém você tem o filme, porque você Ah, não pode ter aí. uma Tá aqui, né, ó. uma fita sem ter um filme. Isso. Ah, não, tá aqui, ó. E DVD controlado. Para cada DVD controlado, que filme ele contém, né? Então, na verdade, é o de baixo. é o de baixo, é esse aqui, né? Tem uma borracha aqui, deixa eu ver. Não. Foi. Né? Mas que? É, o próximo é do filme pro ator. Aí é a estrela. Esse aqui, né? Tá. Isso. Acho que no geral é isso aí, né? E aí a gente vai partir, ó, em colocar, ó, o cliente aluga o DVD contém filme, o filme é estrelado por um ator, e basicamente essa é a nossa relação, né? Então, então vamos lá, olha, identificamos os conceitos, as relações e por Uhum. último, né, o que que falta? As responsabilidades. Ou seja, quem faz o que nesse sistema aqui. Então aqui, ó, olhando para isso aqui, eu não preciso nem voltar no texto, eu não preciso nem voltar aqui no texto para saber do que o sistema está tratando. Eu já consigo aqui no modelo de saber, pô, não, aqui eu estou falando que um cliente aluga um DVD, o DVD contém um filme, o filme tem um ator né, participa, estrela um filme, né, um filme é estrelado por um ator. Pronto, aqui eu já Uhum. matei praticamente o texto no que tange sobre o que ele trata. E agora eu vou identificar as responsabilidades, ou seja, quem faz o quê, né? Então, quais são as operações que a gente tem aqui, né? Ou seja, quais são as coisas que são executadas dentro do sistema que são responsabilidades? Temos aqui, ó, por exemplo, ó. Eita, nossa mãe, caramba. Rapaz, isso aqui é uma mão boa, cara. Aí, foi. Vamos fazer aqui direito o negócio. Caneta. Vamos lá, Guilherme, você consegue. Eita.
Eu acho que você Opa. entendeu o que eu quis dizer, né? Aham, entendi. É, acho que eu não vou desenhar, não. Acho que vocês entenderam. Eu tô brincando. Ali, Vamos tentar aqui a cliente cadastrado caneta. pode alugar o DVD. E aqui, ó, clientes cadastrados podem, eita, alugar o DVD. Tá aqui. Então nós temos aqui uma operação, né, uma função. E aí, se os clientes cadastrados podem alugar o DVD, essa operação de alugar o DVD é uma responsabilidade de quem? Do cliente. Do cliente. Então é o cliente que aluga o DVD. Né? Ele é o objeto ativo, digamos assim, nessa relação, né? Ou seja, é ele que executa essa função. Não é o Ó, DVD que vai lá na casa do cliente ser alugado por ele. Né? É o cliente que escolhe qual DVD que ele está alugando. Né? aham. Então, ó, percebam que aqui a gente não precisou detalhar atributos. Ah, Guilherme, quer dizer então que no modelo de domínio é proibido ter atributo. Eu não disse isso. Só disse que o modelo de domínio é a visão mais macro do domínio que você está tratando. Ou seja, a forma mais genérica de se tratar aquele domínio. Os atributos. Tem algum atributo aqui que é chave, que é essencial para a compreensão do domínio? Que sem ele você não consegue entender o domínio? Não, não tem. Então, se não tem, não tem por que eu colocar. Agora, poderia colocar. Poderia ter algum critério aqui, algum conceito que fosse é, 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 essencial para o funcionamento do sistema. Então, quando a coisa é muito essencial, ele tem que fazer parte. Vou até fazer uma analogia aqui. Lá nos Estados Unidos, né, praticamente não tem sistema público de saúde, né, assim, sendo genérico, né, na definição, praticamente não tem. Eu falo praticamente porque até tem um sistema de saúde, mas é assim, muito dos sistemas de saúde são atendimentos pro bono que eles fazem nos próprios particulares, assim, não tem um SUS como tem no Brasil, por exemplo. Então, o que acontece? Lá eles têm uma coisa que é o seguro social, né? É como se fosse não é necessariamente um plano de saúde, né? Mas é como se fosse um plano de saúde e que todo mundo tem que ter. Então, assim, se você for modelar um sistema de hospital ou de clínica médica, ou enfim, de qualquer coisa parecida com isso, é, o número de seguro social é essencial. Por que é essencial? Eles praticamente, eu falo praticamente porque, claro, né, tem os pro bonos, enfim, o cara pode fazer algum atendimento que não se encaixe nisso, mas quase que na totalidade dos atendimentos são feitos em posse do seguro social do paciente. Então, se o paciente não tiver seguro social, muitas das vezes ele não é nem, pode não ser nem atendido. Se não for um paciente grave, não sei o que, aí mesmo que ele não vai ser atendido. Então, assim, é uma característica extremamente essencial para o domínio que está sendo tratado. Como se fosse o Perce... nosso CPF, Oi? como se fosse o nosso CPF. Então, você fez uma ótima analogia, como se fosse o nosso CPF. Pensa só, se você está fazendo um sistema de aluguel de DVD, você acha que o CPF é tão importante quanto se fizesse, por exemplo, um programa de declaração de imposto de renda? Acho que sim. Olha só, programa de declaração de imposto de renda. É um programa que você está declarando o quê? São todas as pessoas físicas que declaram os ganhos, né, os rendimentos contidos naquele ano, enfim, para fazer a tributação em cima. Esse é o Aham. programa de imposto de renda. Ou seja, na verdade, no fundo, no fundo, no fundo, o imposto de renda ele não está preocupado em quais são as pessoas que tiveram os rendimentos. Eles estão preocupados em quais CPFs tiveram o rendimento. Porque Ó, eles estão atrás das pessoas físicas, ou do CNPJ, né, no caso de ser uma pessoa jurídica. Então ele não está interessado, por exemplo, eu tenho uma filha eu tenho duas filhas, então uma de 4 anos e uma de 10 meses. Apesar delas terem CPF, né, hoje em dia praticamente isso está se tornando um quesito obrigatório, mas isso aí nem entra na conta. Por quê? Eles não estão preocupados com a pessoa, eles estão preocupados com os ganhos daquele CPF. Então, num sistema de imposto de renda, o CPF é extremamente relevante. Pergunto, faz sentido você declarar imposto de renda de uma pessoa que não tem CPF?
Não. Não. Porque se o cara não tem CPF, você não tem nem como declarar o imposto de renda daquele cara, porque ele não tem um registro na Receita Federal para ser declarado. Agora, numa locadora de filme, você pode ter gente que aluga sem necessariamente ter um CPF? Pode, né? Você pode ser um dependente, você pode de repente ser conhecido do cara, o cara tem uma locadora pequena. Eu lembro que perto da onde eu morava, quando eu era pequeno, tinha uma locadora, adorava, assim, adoro até hoje, né? Sou fã de filme. Eu adorava alugar filme. Então, chegava sexta-feira, primeira coisa que eu tinha, cheguei da escola, ir na locadora, escolher os filmes do final de semana. Sempre fazia isso. Então, tinha esse hábito, né, de alugar sempre um filme. E eu não tinha registro nenhum. Na verdade, eu era um nome. Mas o cadastro estava no nome do seu pai. Sim, estava no nome do meu pai, com o telefone dele, com endereço, e não tinha o CPF do meu pai. Por quê? Porque o cara me pediu um comprovante de residência, né, para saber onde é que eu morava, na verdade, onde meu pai morava, o nome do meu pai e o cadastro dele estava feito. Então, no caso de um aluguel de filme, o CPF não é tão importante. É claro, se a gente for começar a considerar um aluguel de filme, digamos assim, mais um sistema mais completo, não, o cara que é negativado no Serasa, no SPC, sei lá o quê, o cara não pode alugar filme, né? Ele tem um cadastro negativo. Aí a gente está falando de requisitos, de repente, mais essenciais, onde o CPF pode ter diferença. Mas assim, o que eu estou querendo levantar é que em domínios diferentes, certos atributos podem ter mais valor ou menos valor. Depende do domínio. Então, como a gente está falando de um modelo de domínio, a gente só vai demonstrar os atributos essenciais que são essenciais àquele domínio que a gente está retratando. Então, se no nosso caso do aluguel de filme, se CPF não é uma coisa essencial para o funcionamento do domínio, não vale a pena representar. Então a gente não gasta energia, não gasta esforço populando o nosso modelo de domínio com atributos. Professor, mas eu já tenho isso tudo na cabeça, isso é supernatural, não vai ser trabalho nenhum. Tudo bem, mas eu só estou dizendo que não é um esforço que a gente deveria empenhar em função disso. Ok? Me dá só um minutinho aqui, rapidinho, Richard, só para eu... Ok. Oi, voltei. Então, assim, entendeu a questão da essencialidade? O atributo não é que ele não exista ou não possa existir. Eu estou dizendo somente que o atributo ele só deve fazer parte ou só deve valer a pena o nosso esforço se ele é essencial para aquele domínio que a gente está retratando. Essencial, que eu digo, é essencial para o entendimento do domínio. Beleza? Beleza, entendi. Opa, tô vendo que nossa sala aí ganhou mais. Rafael e o Antônio, né, conseguiram logar também. Aham. Beleza. Eu Seja mandei lá no bem-vindo aí, grupo lá da pessoal. turma. Hã? Eu mandei lá no grupo da turma. Saquei. Pô, beleza, isso aí. Vamos seguir. Então vamos lá. Eu só tô dando uma olhada aqui no chat, que esse chat aqui eu sempre tenho que ver. Tá. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, boa noite. Beleza. Vai dar tudo certo, Antônio. A gente vai conseguir fazer até o final. Vai dar tudo certo. Vamos lá, então. Então, essa é a característica de um modelo de domínio, tá, pessoal?
Quando vocês estudarem em algum momento, que vocês tiverem o interesse de estudar modelagem conceitual, vocês vão perceber que essa questão do nível de abstração, ela navega, né? Ela existe em infinitas camadas. Em ontologia, né, a gente fala assim, a gente tem ontologias de fundamentação, né? A gente tem ontologia de domínio, ontologia. Então, assim, a gente vai descendo os modelos, né? A gente tem o que a gente chama de metamodelagem, não que é o arcabouço ou de repente a fundamentação daquela do que está por trás daquele modelo. Aí a gente tem modelos que são mais de amplo espectro, de um domínio mais amplo. Depois você tem aplicações para modelos específicos. Então, assim, a gente consegue ir se aprofundando, detalhando à medida que a gente vai evoluindo, né? Então, a gente percebe que a gente pode ter várias interações a fim de se especializar ou de detalhar cada vez mais aquele domínio que a gente está falando. O Java, né? Eu acho que eu já dei uma pincelada para vocês aqui sobre o Java, né? Que é uma plataforma de programação orientada a objeto, né? Fortemente tipada, né? O conceito de máquina virtual. Vou passar um pouco mais rápido, né? Porque a gente já falou um pouco de máquina virtual, a gente citou um pouco de programação OO, né? Então, muitas características a gente já citou, né? Inclusive já teve o trabalho aí que a pessoa apresentou, falou um pouco de Java para gente. Então, vou passar um pouco mais rápido, né? Sintaxe similar pode ser, né? Derivada de C++, né? Questão de internacionalização, né? Multiplataforma, distribuído, né? Vários recursos aí. Basicamente, você tem o que a gente chama de aplicações mobile, aplicações corporativas e desktop, né? Esse JML já foi mais famoso hoje em dia, a gente usa muito, mas acho que o pessoal meio que abandonou um pouco essa terminologia. Mas tem bastante uso, né, para aplicação mobile. O conceito da máquina virtual, né, que você cria o código-fonte, compila, ele gera um código intermediário que roda em cima de máquinas virtuais, né, Java Virtual Machine. Né, a gente já falou do bytecode, isso aqui tudo a gente falou em aulas passadas, tá, pessoal? Vou passar um pouco mais rápido, né, do Garbage Collector, um ambiente de desenvolvimento que a gente normalmente pode usar, né? A gente precisa, para desenvolver Java, do que a gente chama do Development Kit, né, que é o kit do desenvolvedor, onde a gente tem os recursos para desenvolvimento, um ambiente para executar, normalmente o JRE vem dentro do JSDK, mas o contrário não é verdadeiro, ou seja, todo JSDK tem o JRE embutido, mas nem todo JRE tem um JSDK, né? Java Home, opcional, usado em vários frameworks. Assim, tem algumas IDEs que você configura na própria IDE. Tem outros que colocam isso como variável de ambiente, né, no sistema operacional. E agora vamos para a questão central aqui da aula de hoje. Opa! Travou. Tava travada a tela aqui. Ah, tá. Mas já destravou. Agora a gente vai para a questão central aqui do nosso assunto, né? A gente já está um tanto que caminhando para o fim, eu imagino, né? Deixa eu só ver como é que está a nossa... Ah, não consigo ver, só se eu fechar a apresentação. Mas, enfim, estamos meio que já caminhando para o fim, né? Tem aí mais uns 30 slides, 20 e poucos, 27 slides. Os princípios fundamentais de orientação a objeto: abstração, encapsulamento, modularidade e hierarquia. Por que é extremamente importante entender esses conceitos? Isso, na verdade, foi o que deu o grande salto quando se começou a falar em orientação a objeto. Né? Quando a gente saiu do que a gente chamava de análise essencial, análise estruturada, e partiu para uma análise OO, a gente teve ganhos absurdos que foram justamente frutos desses princípios fundamentais, dessas características essenciais de orientação a objeto.
Então, eles são fatores que pesaram, né, que fizeram uma diferença enorme no mundo da programação, quando eles começaram a fazer parte aí da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, a gente vai falar um pouco de cada um deles. Vocês vão perceber que em aulas futuras a gente vai referenciar esses termos diversas vezes, falando de características particulares das linguagens, né? Então, a gente faz uma introdução geral em certos conceitos que podem não ser comum a todos, né? Porque nem todo mundo teve aula de OO ainda na ementa da faculdade. Então, assim, é a oportunidade que a gente tem de poder exercitar esse assunto, e ele também serve como fundamentação aí para aulas futuras, né? Então, vamos lá, vamos falar desses elementos aí. Abstração. A abstração, né, basicamente, dentro da programação OO, a gente já falou que é um conceito-chave, é a ideia de você categorizar ou identificar, de repente, um elemento, uma característica, um conjunto de características que pode agrupar um conjunto de indivíduos. Então, eu olho para o mundo real, identifico os indivíduos, e eu consigo, de repente, identificar características desses indivíduos que podem ser comuns. Então, basicamente, abstrair é identificar aspectos relevantes e ignorar especificidades. Então, por exemplo, se você for falar você foi num canil, no canil tem diversos cachorros. E aí você consegue falar assim, bem, eu consigo aqui abstrair o conceito de cachorro e dizer que todo cachorro pode ter, sei lá, de repente, sei lá, originalmente teria 4 patas, late, enfim. Isso são características gerais de cachorro. Mas pode ter um cachorro que é mais alto, um cachorro que é mais baixo, um cachorro mais gordinho, um cachorro mais magrinho, um cachorro, de repente, com uma cauda maior, um cachorro sem cauda. Então, assim, tem características que a gente ignora, né, que a gente deixa de lado para tornar possível a categorização desses elementos num grupo. Eu fiz uma analogia uma vez com vocês, com a questão da física, né? Vocês que são engenheiros, vocês estudaram física pra caramba aí, que eu sei. Então, assim, na física, se você for pegar uma fórmula de cálculo de velocidade média, a velocidade média é ΔE sobre ΔT, né? A distância percorrida em função da variação de tempo. Cara, não é simples assim, porque calcular a velocidade média não é só isso. A velocidade média de um veículo, de uma pessoa, qualquer coisa, tem várias outras coisas que deveriam ser consideradas. Você tem o atrito do solo, você tem velocidade do vento, cara, você tem milhares de fatores que influenciam na velocidade de um veículo. Então, assim, não é tão linear assim, mas por que a gente calcula a velocidade média desse jeito? Porque para tornar viável o cálculo, a gente faz o quê? Ignora certos elementos que podem influenciar. Então, por exemplo, se você quiser saber a velocidade média do meu carro, né, na estrada, cara, você não vai estar preocupado com atrito, com tipo de pista, nada disso. Você vai fazer um cálculo bem razoável, porque meu carro vai ter uma velocidade média X, ele não vai ser muito mais ou muito menos por conta da velocidade do vento ou coisas do tipo. Ou seja, isso não é relevante. Então isso não entra na conta. A gente ignora isso para a gente conseguir fazer um cálculo sobre aquela circunstância. É claro, eu não estou falando aqui de carro de Fórmula 1, porque aí o cenário é outro. Lá eles vão para a aerodinâmica do carro, eles levam em conta o vento, o atrito, a pressão do ar, pressão atmosférica. Cara, tem material, tem milhões de fatores que eles consideram que para eles um detalhezinho é extremamente importante. A analogia que eu estou fazendo é da nosso dia a dia comum, aqui na nossa vida do comum. Então, quando você fala em abstrair um conceito, sim, você identificar o que são conceitos essenciais, que são comuns ao grupo, e ignora os que são menos essenciais, né? Ou seja, tem certas coisas que não vão fazer diferença, né? Ou seja, o fato do cachorro, sei lá, de repente ter uma cicatriz e o outro não ter,
não é relevante para você qualificar aquilo como cachorro, não. Né? Ou seja, cicatriz não é relevante o suficiente para categorizar um cachorro ou desqualificar um cachorro, né? Então, não é nesses moldes, né? A abstração de dados, né? Você pode tipificar, né? Fazer abstração de tipos de dados e dos próprios procedimentos, ou funções, as operações que a gente executa. A ideia que a gente quer passar é justamente esse, né? A ideia de você tentar identificar conceitos que são comuns ou chave. A gente vai perceber, né, à medida que a gente evolui dentro da programação orientada a objeto, essa abstração das funções, elas são bem comuns, né? A gente tem N operações que a gente chama de refatoramento, né? Ou seja, de refazer aquilo que a gente que já construiu, uma vez que a gente identifica que aquilo ali pode ser comum a mais de um cenário, né? Então, por exemplo, eu tenho uma operação de, sei lá, uma operação que é abrir, por exemplo. Eu tenho uma operação de abrir porta e eu tenho uma operação de abrir janela. Bem, em ambas as situações eu estou falando em quê? Eu tenho um elemento que é um delimitador de fronteira que eu posso de repente optar por mudar o estado dele de fechado para aberto e aí criar um canal ali de passagem. Né? Então, em ambas as situações, o abrir faz o mesmo sentido. Mas, claro, a porta eu vou abrir de um jeito, a janela de outro. Né? Não vou abrir do mesmo. Apesar deles terem as especificidades, eu consigo abstrair isso aí numa coisa mais genérica. Né? Então, por exemplo, trocar lâmpada. Eu consigo fazer um procedimento para trocar a lâmpada. Né? Então, no geral, trocar lâmpada. Você vai ter que desligar a rede elétrica, subir numa escada, retirar a lâmpada velha, colocar a lâmpada nova. Bem, no geral é isso, ou seja, abstraindo a operação de trocar a lâmpada é essa. Mas, claro, se minha lâmpada é fluorescente com um determinado bocal, eu vou enroscar. Se é uma lâmpada fluorescente daquelas, que é tipo um palito, né, sei lá qual é o nome daquele trem, você instala ela diferente. Todas você segue os mesmos passos de âmbito geral, né? Que é subir na escada, tirar a lâmpada velha, colocar a lâmpada nova e tal. Mas elas podem ter as suas especificidades. Então eu posso ter um conceito de abstração de operações também, né? Eu consigo de repente abstrair uma operação e colocar passos mais macros que são comuns a todos, né? E isso acaba sendo um grande ganho de produtividade, tá, pessoal? Quanto maior o nível de abstração, maior a capacidade de reuso. Né? Então, fica aí a dica, né? Ou seja, buscar a maior nível de abstração é positivo, porque você abre possibilidades de usar em mais lugares. Né? Até eu estava lendo uma matéria falando sobre evolução das espécies, né? E aí eles estavam falando que, na verdade, a gente não teve um processo de evolução. O artigo era interessante que ele tratava a evolução como um processo de retrocesso e não como de progresso. Sobre que aspecto? Ele estava explicando mais ou menos assim. Se você pega, por exemplo, um, um animal, né, um felino, e aí você pega esse felino e aí leva ele para uma determinada região, uma determinada ilha ou um determinado ambiente, e ele começa a mudar e se adaptar àquele ambiente, depois de muitos anos de adaptação, né, ele e todos os felinos que derivaram dele, eles vão ser altamente especialistas naquele ambiente que eles estão vivendo. Mas se você levar aquele para outro lugar, ele perde sua capacidade de sobrevivência. Então é como se fosse assim, vamos supor que você tivesse um urso, né? Ou de repente um animal que é o antecessor, sei lá, do urso. E aí você tem o urso polar e você tem o urso da floresta. Se você pegar o urso polar, tirar do Polo Norte e trazer para o Brasil,
ele vai morrer logo de cara pela questão até de temperatura, assim, não sobrevive, não é nem só porque ele não sabe se adaptar, ele não vai sobreviver. Mas esse cara dizia na matéria que se você pegasse o pai desses e pegasse esse urso mais abstrato, né, mais genérico, e levasse ele tanto para o Polo Norte quanto para o Brasil, ele teria uma capacidade de sobrevivência maior, porque como ele não está especializado para uma região, ele tem maior capacidade de adaptação, né? Ou seja, ele consegue de repente sobreviver em meios diferentes. É claro que se ele estiver no Polo Norte, o urso polar vai ser mais competente em várias coisas do que ele, ou de repente vai ter uma condição de vida até melhor do que a dele, porque ele está preparado para aquele ambiente, né? Mas interessante, retratou a evolução das espécies num ponto não como melhoria, mas como perda de capacidade, né? Ou seja, você está perdendo material genético que te permite transitar por ambientes diversos, né? E você está ficando mais especializado determinada aquele determinado contexto, né? Igual aquela história do peixe, né? Se você os peixes que vivem em águas ultra mega profundas, né? Aquelas não sei quantos quilômetros para baixo da água aí, os peixes lá são cegos, porque é tão fundo que a luz do sol não chega naquela profundidade. Então lá embaixo é escuro. E aí os peixes não enxergam. Ah, mas então eles se adaptaram ao ambiente, já que eles não usavam o olho, não tem por que enxergar. E tem alguns até que tem umas lanterninhas, até umas paradas interessantes. Mas assim, é, é, a ideia da perda de característica, né? Ou seja, ele perdeu uma característica de visão para poder se adaptar num meio que ele não enxergava, mas ele é capaz de se articular melhor sem a vista, né? Então, enfim, polêmicas à parte, né? Eu estou fazendo essa analogia justamente para fazer vocês refletirem que o quanto mais a gente conseguir abstrair as coisas, sejam operações, sejam conceitos, maior a capacidade de adaptação do nosso sistema em ambientes diversos. É isso que eu estou querendo dizer. Pessoal, tem 7 minutos aqui. Daqui a pouco eu acho que eu falo esse slide de encapsulamento e depois disso eu vou encerrar aqui e vou abrir uma nova sala, tá? E aí eu mando para vocês o convite lá pelo Ava e pelo aplicativo de novo. Encapsulamento, né? O que é o conceito de encapsulamento? Vamos pegar a origem da palavra. Encapsular, né? Ou seja, colocar dentro de uma cápsula. Em geral, o encapsulamento ele traz para a gente a ideia de proteção, né? Ou seja, de você colocar num recipiente ou num ambiente que você proteja ele de elementos externos, né? Então, basicamente, separar aspectos externos dos aspectos internos. Então, vamos lá, uma analogia aqui. Se vocês pegarem o controle remoto da TV de vocês, abrirem ele todinho, abre ele, tira só aquela plaquinha de circuito impresso, tira só aquela plaquinha. Se você tiver em posse daquela plaquinha na mão, né, tomando os devidos cuidados aí com a estática, etc e tal, né, mas com aquela plaquinha na mão, você consegue realizar todas as operações? Você consegue mudar o canal, mudar o volume, acessar o guia de programação, enfim, você consegue operar a TV com aquela plaquinha de circuito impresso na mão? Se quiser manifestar, pode manifestar, fique à vontade. Mas sim, vocês vão conseguir, né? Por quê? Porque, de fato, quem faz a operação é o circuito impresso, não é o botão que está na caixinha, na casquinha do controle. É a placa de circuito impresso. Se você fizer a ativação correta ali do circuito, você vai mudar o canal, você vai mudar o volume, você vai fazer todas as operações. Então, quem de fato executa são eles. E se você tiver a plaquinha na mão, você vai conseguir fazer todas as operações. Mas por que os vendedores de TV não tiveram essa brilhante ideia de vender somente a placa de circuito impresso, ao invés de ficar gastando dinheiro com a casca do controle? Porque a casca do controle, ele fornece o que para gente? Ou para gente não, né? Para a placa de circuito impresso. Proteção. Ela envolve o circuito impresso, ela esconde da gente, usuário final, particularidades da operação do circuito impresso e só deixa visível para a gente o que a gente chama de interface, ou seja, só mesmo aquilo que a gente precisa saber
para operar a TV. Então os botões, a gente só aperta o botão e ele se vira. Se ele está ativando um circuito ou dois, o que ele está fazendo ali, não estou preocupado com isso. Na verdade, eu nem sei como que acontece isso. Eu sei que eu aperto o botão e ele funciona. E prova disso é que as pessoas têm o hábito de, quando a pilha está fraca, você aperta mais forte para dizer que funciona. Ou seja, a pessoa não sabe nem que isso não tem nada a ver, né? A pressão que se aplica no botão com a pilha tá nova ou velha. Mas enfim, é porque a gente chegou num ponto tanto de não saber como é que funciona que a gente chega a cometer esse tipo de gafe. Então assim, pessoal, quando você trata esse conceito de encapsulamento num programa orientado a objeto, não quer dizer que você está deixando de realizar as operações. Você está criando uma casca, um invólucro, uma proteção em cima daquele conjunto de operações para que o seu usuário, né, ou a sua aplicação, ou aquele que está usando aquele recurso, só tenha acesso aos elementos que são necessários para ele operar. Ou seja, ele não vai ter acesso a nenhuma informação a mais. Então, por exemplo, se você tem um bloco de programação, uma informação, por exemplo, de CPF, você não precisa entregar o campo do CPF para o cara escrever o que ele quer. Você pode entregar para o cara uma interface onde ele informa o CPF e aí dentro dessa interface sua, ou seja, na sua programação interna, você valida se o CPF é válido, você verifica se ele já não foi cadastrado, para aí sim, se ele respeitar todas as suas regras de negócio, você escreve no campo adequado aquela informação do CPF do cara. Ou seja, você não precisa entregar para o cara a operação crua, né, para ele poder manipular do jeito que ele quer. Você pode criar invólucros e cascas que protegem o seu circuito interno de operações gerais, ok? Pessoal, vamos fazer uma pausa aí de 10 minutos. Aproveitem para beber uma água, para dar uma relaxada. Eu vou encerrar esse pedaço de aula e vou começar uma nova sala e mando o convite para vocês aqui agora. Tá ok?